Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tem live com as respostas para suas perguntas e com a história da estrela produtiva do começo ao fim. Fica com a gente, porque aos domingos é nosso dia de trabalho voluntário, é onde a gente tá aqui com o coração aberto para empoderar as pessoas que sofrem com zumbido, misofonia e hiperacusia. E a ideia é que você passe por isso sem ouvir aquelas famosas, irritantes frases do tipo: não tem nada para fazer, você vai ter que aprender a conviver com isso. Zumbido não tem tratamento, não tem cura, você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Ai, meu Deus do céu, como isso desgasta o coração de qualquer pessoa. Então, a ideia é que os sintomas são uma linguagem do corpo e a gente, ao longo desse tempo todo, de 29 anos de estudo, a gente aprendeu um pouquinho essa linguagem, esse idioma típico do corpo em relação aos sintomas, principalmente aos sintomas do ouvido. E é isso que a gente vem aqui passar para você, uma ideia nova de pensar nos problemas de ouvido como se fosse um sinal de alerta, um direcionamento para a gente poder consertar, redirecionar, cuidar dos nossos ouvidos. E aí sim, a gente vai pra frente no controle desses problemas. Lindo de morrer. Eu falo para alguns pacientes, se eu voltasse atrás, meu Deus, eu ia fazer uma revolução ali na medicina que eu aprendi com tudo que a gente carrega depois que a gente sai da faculdade de medicina. Mas é isso, né? Não dá pra gente voltar pra trás, então a gente segue em frente. Vamos lá cumprimentar um pouquinho as pessoas e já já eu coloco as perguntas. Heloísa, querida, tudo bem? Fernando Rego Barros, Estrela, bem-vindo. Elias, Fernando Elias, Sari Bruno, Estrela, tudo bem, querida? Quanto tempo? Baqui César, Iraci Mota, Estrela, ISP, Gerson, Zezé, LTN, Fono Letícia, tudo bem, querida? Marcel, D'Alessio, quem mais? Sandro Roberto, Estrela, Celi Martins, adoro ver essa constelação chegando assim, ó, em grupo, que delícia. Neymar Fonseca, Brenda, Pedro Toshi, tudo bem, querido? Ah, é um querido esse daí. Vivisita, Ana Cristina, Celibela, Onofre Karen, e aí, moça? Leone Maria, Martinha, tudo bem com vocês, gente? Que delícia ver todo mundo aqui. Rita Coelho, Guga Costa, Renata, Leonildo, Oliveira Souza, Maria Lúcia, 515560, Caio César, Ed Tomé, Zezé José Henrique, você é fantástica. Ah, imagina, estamos só começando ainda. Calma, fica aí, depois você comenta isso. Ivanil01, Celibela, oi querida, boa tarde meu povo, é isso aí, somos todos amigos aqui, né? Uma delícia, tá todo mundo no mesmo barco. Soninha Mur, tudo bem, querida? Bueno Simone, Val, Físio, Lúcia Helena, e vamos que vamos, sejam todos bem-vindos aqui. João Marcos, João Toledo, Vilma, Márcia, quem mais aqui? Vamos que vamos. Aninha Silva, e vamos que vamos. Deixa eu puxar aqui a primeira pergunta, vamos interagir bastante aqui, tá? Eu vou puxar a pergunta lá, vou puxar a pergunta aqui e o que vamos fazer hoje? Abrir espaço para alguma estrela contar a história, abrir o coração aqui pra gente. Lembra? Estrela não é quem já tá brilhante. Deixa eu pôr na luz aqui. Não é quem já tá brilhando. É justamente quem perdeu o brilho, tá lá apagadinho por causa do zumbido, sem saber o que fazer. E a gente abre essa oportunidade de dividir a história aqui ao vivo com a gente. Então, se alguém que tá aí já quer ser a estrela, lembra, tem que entrar lá no começo, roda esse chat todo que já foi, ó, roda tudo lá pra cima com o dedo e encontra o botão pedir para participar, tá bom? Aí vem pro meu nome, vem o seu nome aqui pra minha tela e aí eu consigo chamar, tá bom? Enquanto isso, vamos lá nas perguntas. Olá. Pergunta interessante. Doc, se o zumbido tá mudando de tipo e de volume ao longo dos dias, o que quer dizer? Quero que vocês respondam aí. Quem é que tem um zumbido que é cheio de altos e baixos de volume, que é o mais comum, ou às vezes de mudança de tipo? Às vezes é chiado, daí passa a ser apito, ou uma chuva, ou uma cigarra, etc. Mudança de volume e ou mudança de tipo, de frequência. A gente faz isso imaginando o gráfico da audiometria aqui na frente. Quem é que muda de uma frequência para outra, quem é que muda de um volume para outro, tá bom?
Ó, e a Eliane já tá falando, né? É isso aí. Então, vamos responder. O que quer dizer mudar de tipo de volume? Eu particularmente gosto mais dos zumbidos oscilantes, embora eles acabem chamando a atenção mais das pessoas, tá? Gosto mais do que aquele zumbido direto e reto, que não muda com nada e às vezes não muda nem com tratamento, tá? Então esse zumbido que muda ou de volume, que é o mais comum, ou de frequência sonora, tá muito pontuando para você, dentro dessa linguagem aí desse idioma do zumbido, que tem algo muito do seu dia a dia, do presente, interferindo, colocando a patinha em cima do terreno do ouvido, tá? Então é diferente dos zumbidos que são sequelas do passado, de um trauma acústico que já foi, de um remédio tóxico que você já tomou. Então os zumbidos têm muita influência do mental no dia a dia, do mental, do apertamento de dentes ou da contratura muscular, né, dos enrijecimentos, tá? Tem muito a ver com o que você come, não é nem como você mastiga, mas o que você bota para dentro, seja de comida ou seja de bebida, como seu sistema digestivo digere. Pode ter a ver com uma permanência mais longa no celular, né? Então tem várias coisas que a gente precisa pensar quando o zumbido fica com altos e baixos, tá? Então a ideia é: tenta anotar, para quem perguntou, tenta anotar com o que você acha que ele piora, com o que você acha que ele melhora, com o que você acha que ele muda para um tipo X, com o que ele muda para um tipo Y. Quando você anota, fica mais claro para você, e eu particularmente acho que isso é informação relevante para você levar para o seu médico, tá? Tudo que a gente percebe que tem influência em cima do zumbido é pista, ou é causador ou é influenciador. Por que a gente vai deixar passar, né? Então, já foi uma aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô conseguindo isolar o zumbido na hora de dormir. Freire Rio, que bom, que bom. Tudo que vocês conseguem, todas as conquistas, de fato, são para comemorar. São muito legais. O meu oscila por conta de problemas musculares e na face, mas alteração não sem incomodar. Perfeito, Celibela. Então, validando que essas questões aqui da face e do pescoço, que são o vizinho da frente e o vizinho de baixo, de fato podem ser responsáveis por altos e baixos. Quem mais? Eu também tenho oscilações, principalmente em relação ao cansaço e estresse. Também essa questão mental aí que a gente falou, né? É muito bom. Outra coisa que eu esqueci de falar, outra coisa que faz o zumbido piorar com frequência é uma noite mal dormida, tá? Estresse e noite mal dormida é quase unanimidade aí para as pessoas, tá bom? Então, beleza. Deixa eu ver outra aqui. Água de alho é bom para zumbido? No frio o zumbido aumenta, tomei água de alho e vi que ele deu uma aliviada. Val Souza, não tenho ideia, nunca li sobre isso, tá? Então, antes de eu validar qualquer coisa, a ideia é você ver se não foi coincidência, tá? O frio de fato pode piorar o zumbido em algumas pessoas, justamente porque a gente se contrai mais, tá? E daí entra essa contratura de baixo, vizinho de baixo, essa contratura de vizinho da frente aqui, tá bom? Vamos lá para outra pergunta, gente. Enquanto isso, quero saber quem é a estrela que tá esquentando os motores pra gente aproveitar essa oportunidade hoje, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Vamos ver quem se identifica. Eu adoro perguntas e respostas, porque a dúvida de um é dúvida de muita gente, né? E como tem tipos diferentes de zumbido, às vezes a pessoa coloca o dela aqui, né? E aí outras pessoas se identificam, tá? Então, pergunta de agora. Barulhos repentinos no ouvido, tipo bater de asa de pássaros, pode ser início de surdez? Ai, olha a preocupação. Vocês sabem que acho que uns 80% do sofrimento que eu vejo com o zumbido não é ter o zumbido, é ficar pensando no que pode acontecer se eu tiver zumbido. Quais são os medos que o zumbido alavanca em mim e que me deixa assim temeroso ou temerosa
do futuro. Então vamos lá, tá? Então para quem perguntou, barulhos tipo bater de asa de pássaro. Então eu pensaria numa vibração. As pessoas falam bater de asa de abelha, de mosca, de vibração. Então imagine, ele falou pássaros, ele ou ela falou pássaros. Então a ideia é, imagina um negócio vibrando, brrr, né? Borboleta também falam. Então a vibração dentro do ouvido costuma ser de um lado só, mesmo que possa vir no outro também em outro momento. É difícil vibrar os dois ao mesmo tempo, tá? E tem muito, muito, muito a ver com um subtipo super benigno de zumbido, que é o zumbido muscular, tá? Então, em geral, as pessoas que têm a bateção de asa, seja lá de borboleta, de inseto, né, de qualquer coisa, de pássaro, a ideia é, em geral, tem uma sensação de tampar o ouvido. Essa vibração dura uns segundos e para, porque o músculo fadiga, tá? Pode vir junto com hipersensibilidade auditiva e às vezes com dor no ouvido do mesmo lado que vibrou, tá? Então é um tipo super benigno. E aí, como a gente sabe disso, né? Aí vem a questão, pode ser início de surdez? Olha o medo da pessoa, tá? Veja, mesmo que não fosse este zumbido benigno, que fosse outro qualquer, mais chato, dificilmente zumbido é início de surdez, tá? Existe sim vínculo entre zumbido e perda de audição. Yes, tá? Só que em geral, olha só, as pessoas acham e ficam com medo do zumbido ser o prenúncio. Agora vai vir perda, tá? E em geral, 90% das vezes, quando tem zumbido, quando nasce o zumbido, já existe uma perda. Então, existe vínculo, mas a perda é que traz o zumbido. Aí vocês falam assim, mas eu não percebo, perda nenhuma, eu escuto super bem, tô aqui na live sem dificuldade, eu tô no consultório, tô te ouvindo sem você falar mais alto. Yes, só que a audiometria é capaz de perceber, de anotar, de mostrar perdas que a pessoa ainda não percebe. Seja naquela audiometria que todo mundo faz, o beabá, audiometria básica, seja na audiometria que a gente gosta, né? Que é de ver minúcias, porque quem procura acha. A gente quer achar as causas do zumbido em cada pessoa. Então, audiometria até altas frequências. Muitas vezes as pessoas com zumbido convencional têm uma perda que pode estar escondida na audiometria sem a pessoa perceber, tá? Então a ideia é, o zumbido vem por causa de uma perda. Não é a presença do zumbido alavanca você para um futuro de perda por causa dele. Não é, tá? É quem é o ovo e quem é a galinha aí na história, tá? Então, de qualquer jeito, gente, para essa resposta em particular, a vibração costuma ser um tipo de zumbido benigno, embora ela possa incomodar, tá bom? Doutor, eu já tenho zumbido no ouvido esquerdo, agora iniciou no direito e acompanhado desse barulho de borboleta. Então, o barulho de borboleta pode sinalizar um zumbido muscular. Ele pode vir sozinho, ir assim, ou ele pode vir em cima, somado, associado com zumbidos convencionais da via auditiva, tá bom? Beleza, então esse assunto aqui já deu. Deixa eu ver o que mais. Eu, no início, estava muito ligado e até desesperado com o zumbido. Quando resolvi isolar o zumbido, minha vida melhorou muito. Freire Rio, de novo, você então palpitando sobre essa sua conquista. Excelente. Conta pra gente como que você fez para isolar o zumbido e daí a sua vida melhorou muito. Eu acho lindo. Conta pra gente, tá bom? Enquanto isso, deixa eu puxar outra pergunta. Ninguém vai querer hoje ser estrela da live, contar a história de incômodo, de sofrimento. Se ninguém quiser ser estrela da live, eu vou aqui só de perguntas e respostas, tá bom? Beleza, aqui já foi, vamos lá. O que mais que temos aqui,
Ó, a Fátima Prof está falando aqui. O meu era muscular e audição. Beleza, Fátima. Obrigada por validar aí esse exemplo, tá? As pessoas podem ter as coisas associadas, até porque tem tanta causa de zumbido, né? A gente sempre fala isso aqui. Tem tanta causa que é possível, sim, que o raio caia 2 vezes na mesma pessoa, tá bom? Vamos lá para a pergunta. O fone com anulador de som, né? Então, o fone que permite que o som ambiental seja minimizado, se chama cancelamento de ruído. Funciona apenas quando eu estou ouvindo música? Não. Se você estiver num lugar barulhento e você quiser simplesmente colocar um fone para aquela barulheira toda não te incomodar, tá perfeito. Perfeito. Pode ser só para isolar. Agora, quando você vai ouvir uma música, vale a pena você ter o cancelamento de ruído, porque se o ambiente fica mais silencioso, você consegue ouvir a sua música num volume mais baixo e isso é mais seguro para os seus ouvidinhos lindos, tá bom? Então não precisa ser só quando você está ouvindo a música. Beleza, vamos lá. Tenho perda auditiva e muito zumbido. O uso do aparelho pode melhorar o zumbido? Sim, a gente sempre fala, Marilúcia, que uma das táticas de tratamento de zumbido é melhorar a audição. E para isso, o aparelho é um belíssimo de um instrumento. Tô vendo aqui, Nena Flipart 5. Você quer? Vai lá, como eu falei, rola esse chat desde que você entrou todo lá pra cima e encontra lá embaixo o botão à direita, embaixo à direita, que tá escrito pedir para participar. Senão você não vem aqui pra mim, tá bom? Vou continuar aqui. Doutora, meu zumbido é como se eu tivesse ficado ao lado de um alto-falante a noite toda. Ai, que horror! E tem dias que é mais alto e outros parece que diminui. Então ele tem altos e baixos, ou seja, está sendo influenciado por algo do seu dia a dia, como eu respondi antes, tá bom? Agora, o fato de parecer que ficou perto da caixa de som, do alto-falante, eu imagino isso como um tipo de som bem irritante, né? Tem que prestar atenção aí nos altos e baixos. Comidas podem intervir no zumbido vascular, pois meu zumbido é tensional, mas também depende do que eu como, também aumenta. Pode ter zumbido causado por ambos? Sim, como a Fátima já falou, um auditivo e um muscular, por exemplo. Então o seu é tensional. Tensional, eu não sei se você está falando de tensão mental ou de tensão muscular, tá? Mas frequentemente os zumbidos pioram com o que você come ou bebe. De beber, pode ser álcool, pode ser café, pode ser leite, principalmente para quem tem aquela barriga cheia de gases, né? Ou de prisão de ventre, ou de diarreia frequente, tá? O café em excesso, não é uma xicrinha de café que costuma piorar, e o álcool para uma parte pequena de pessoas. Agora, de comida, gente do céu, é muita coisa individual que pode piorar o zumbido das pessoas. Então tem gente que percebe, eu vou pro doce, eu vou pro pão, eu vou pra massa, né? Então doces, carboidratos, com glúten principalmente. Meu zumbido piora depois de um tempo, tá? Mas eu tenho pessoas com uma queixa mega específica, uma com banana e uma com espinafre, tá? Então é essa peculiaridade que faz com que a gente veja como cada zumbido é diferente e como a mudança alimentar tem que ser individual para cada pessoa. Mas, Nena, complementando aqui, pode sim, tá? E o zumbido não precisa ser vascular para piorar, tá? Ele não precisa ser vascular. O meu é do lado esquerdo, tem dia que tá baixo, outro mais alto, pode ser pelo sono, tenho dor na cervical. Sim, pode ser tudo isso que você tá falando, André. Doutora, a dieta é padrão para todos ou difere muito? Nada é padrão para todos, né? E a gente acabou vendo essas peculiaridades que eu falei aí na resposta, tá? Então, se você quer uma dieta, por exemplo, hoje, qual que é o meu interesse? Eu que não tenho mais zumbido, já tive e não tenho. Hoje, o meu interesse é dieta para alimentação para longevidade saudável. É isso que me interessa hoje. Então,
Com esta meta, o que eu faço? Eu faço na boa, já incorporei isso, já parei de sofrer, já adotei, já tá no coração e vamos pra frente assim. É uma dieta restrita em açúcar e glúten e leite de vaca, tá? É o trio parada dura. Então, essas coisas eu já vou passando reto no supermercado. No supermercado é fácil, tá? Enfim, essa é a minha meta. Se você quer uma dieta só por causa do zumbido, do tipo que os pacientes falam, doutora, eu faço o que tiver que fazer por causa desse zumbido. Ótimo! Zumbido como professor, como mestre, que pega na mão, te leva para o caminho certo. Aí, uma dieta focada no zumbido vai depender do quê, gente? Do que piora o seu zumbido? O seu, que é isso que vocês têm que entender. E como estão os seus exames de sangue? Porque às vezes a gente precisa mudar a alimentação e suplementar coisas que no exame de sangue estão lá embaixo do chão, de tão baixos, né? Porque a pessoa não come direito, ela vai lá e come um monte de carboidrato e ela acha que ela está se nutrindo, só que ela não está se nutrindo. Então você vai ver vitaminas e minerais, tá tudo desregulado, principalmente depois da Covid, tá? Então a alimentação que os pacientes podem fazer por causa do zumbido vai depender do que cada zumbido de cada um de vocês, que é sempre o que eu falo e que é difícil de vocês às vezes absorverem, qual que é o problema do zumbido de vocês, tá bom? Então quem quiser, escreve pra mim aqui. O meu zumbido piora com X ou Y de comida ou bebida. Agora a gente não tá mais falando de estresse, nem de sono, nem de barulho, de tudo que a gente já falou. Vamos ver com o que vocês já identificaram que o zumbido reage mal. Tô esperando. Enquanto isso, vamos pra frente. Para mim, os aparelhos auditivos ajudaram bastante, excelente. Doutora, tem uns 3 tipos de zumbido diferentes, mas o que mais me incomoda é um pulsátil, como as batidas do coração. O que pode ser a causa? Zumbido pulsátil. Ou é vascular, tem alguma alteração de circulação, ou é muscular, tá? São essas 2 possibilidades para serem investigadas. Vamos puxar uma pergunta lá dos stories. Essa aqui interessa para muita gente. Deixa eu só ver se tá vindo pergunta. Nossa, quanta coisa que vocês já escreveram. Pera aí que ficou congelado aqui. Deixa eu só ver antes de eu responder aqui, ó. Pera aí. Uma noite, o Freire Rio tá respondendo aqui, ó. Uma noite, depois de muito sofrimento, eu estava ouvindo rádio no volume baixo e tinha que meio que me concentrar na música. Notei que o zumbido deixava de incomodar. Depois disso, comecei a dormir com música. Entendi. Tá, então quando você se pegou numa situação de fazer esforço para botar a sua atenção auditiva naquela música, você viu que o zumbido ficou de escanteio. Essa é super o jeitão do cérebro de ser, super. Cérebro é a 8ª maravilha do mundo, é lindo, eu amo o cérebro, mas ele é bom com uma coisa de cada vez. Então, a hora que você dá uma tarefa para o cérebro, vamos focar num relatório, vamos focar na leitura, vamos focar na música, vamos, comando. Tchau pro zumbido. O zumbido vai, se você der um comando direito, o zumbido vai ficar de escanteio. Porque para o cérebro focar num negócio, ele precisa desfocar do outro. Então, ele só foca no zumbido quando ele não foca nas outras coisas que você quer. Então, conseguir inverter isso é o jeito cérebro de funcionar. Freire Rio, muito obrigada. Acho que tem uma parte do zumbido que é muscular, massagem pode diminuir ou aumentar. Quando é muscular, uma massagem bem feita, coisa que te alivia o pescoço, em geral pode melhorar. Vamos para a pergunta aqui do story. Doutora, por gentileza, aborde o zumbido e a menopausa, tá? Perfeito. A queda de estrógeno e progesterona muda muitas, mas muitas coisas no corpo da mulher. Tá? Muitas, tá? Uma delas é neurotransmissor, tá?
Por quê? Estrógeno e progesterona, tá? O estrógeno tem muito a ver com serotonina, né? Que é a química, uma química da felicidade, e a progesterona tem muito a ver com o GABA, que é uma química de acalmar um pouco, tá? Então, dessas mudanças neurotransmissoras que vêm por causa da diminuição de estrógeno e progesterona, por si só, o zumbido já pode aparecer. Não só zumbido, tontura, perda de audição, ouvido tampado, incômodo com sons, etc. Tá? Ou seja, o ouvido que depende dessa química cerebral para funcionar bem, pode ter uma função prejudicada à medida que a química cerebral mudou por causa da deficiência de estrógeno e progesterona, tá? A outra coisa é mudar a circulação. A gente sempre fala que o ouvido tem um vasinho só que leva sangue para ele. A outra coisa é mudar contratura muscular, resposta de músculo. E o ouvido é circundado por músculos aqui na frente e músculos aqui atrás, que tem um potencial de influência. A ideia é que o metabolismo também muda na menopausa. Então, muitas mulheres acabam engordando e fazendo o quê? Mudando o metabolismo de carboidrato, que é o principal que afeta o funcionamento do ouvido, porque faz pico de insulina. Então, tem inúmeros motivos pelos quais uma diminuição de estrógeno e progesterona pode afetar o ouvido, além de todos os órgãos que sabidamente essa alteração hormonal já afeta, tá? Então, por isso que é muito importante para a mulher na menopausa não ficar conformada que esse é o caminho, que tem que ser assim. Hoje tem muitos ginecologistas com essa cabeça integrativa, como a minha é, né? A minha ginecologista e que pode colocar a mulher no caminho da melhora na menopausa de muita coisa, tá? Então, um gineco integrativo junto com o otorrino integrativo, para essa mulher na menopausa com zumbido, é uma dupla, aliás, um trio, né? Porque o paciente faz parte da equipe. Então, é algo muito bacana, tá? Eu que tô na menopausa, agora tá fazendo 3 anos, puxa, de corpo, de mente, nunca estive melhor, porque hoje eu me cuido com o foco na longevidade saudável, coisa que eu não dava a menor bola, né, quando eu era novinha. Então, tem as vantagens da gente passar pelo nosso amadurecimento, pelas fases, e a gente vê quais são os desafios e o que a gente vai fazer para vencer esses desafios, tá bom, gente? Muito bom. Vamos lá dar atenção aqui, ó. Doutora, fui diagnosticada com autoesclerose, vem acompanhado de zumbido. Nesse caso, o que é melhor? Cirurgia ou uso do aparelho auditivo? Porque minha perda é leve. As duas coisas são passíveis, tá? Conversa com o cirurgião e veja se dá para fazer a cirurgia, tá? E testa um aparelho auditivo para ver se você melhora da audição e do zumbido. Faz as duas coisas antes de você escolher, tá? A autoesclerose é uma das poucas causas de perda auditiva e zumbido que permite o paciente escolher junto com o médico, tá bom? Que mais? Vamos lá. Perguntas. O alimento não altera muito o meu, mas o estresse e a ansiedade eleva muito. Acho que algo muscular aumenta esse danado. Massagem pode melhorar? Tem algum estudo? Sim, a Karina Rocha foi é uma fisioterapeuta bem ativa aí no Instagram. Ela foi minha aluna de mestrado e de doutorado, tá? E a tese dela de mestrado foi mostrando quanto pessoas com zumbido têm muito mais nódulos musculares do que pessoas sem zumbido. E o doutorado dela foi fazendo uma desativação desses nódulos que as pessoas têm, que chamam pontos gatilho, tá? Gatilho é que nem tem que pensar na arma, tá? Eu aperto o gatilho aqui na arma e a bala voa lá para a parede, tá? Vai fazer estrago na parede ou na janela, num lugar que não é aqui. Então, ponto gatilho é algo que eu tenho nos músculos, né, voluntários, e a hora que eu aperto, ele pode dar sintoma em algum lugar à distância. Então, por exemplo, aqui no esternocleidomastoideu, aqui no masseter, aqui no temporal, tem pontos gatilho frequentemente associados à contratura ou à mastigação, que podem
causar ou piorar um zumbido, tampar ou destampar o ouvido, né? Provocar uma dor de cabeça, irradiar uma dor de cabeça, dar a sensação de formigamento, de esquentamento, de calor, de pinicar. Alguns pontos gatilho podem lacrimejar o olho, ou seja, vai provocar um efeito à distância da onde ele tá, como o gatilho tá aqui no revólver e vai provocar bala, vai provocar um problema à distância do revólver, tá? Então tem vários estudos sim. Quem mais? Queria encontrar a doutora no supermercado. Ai, Celibela, se você me encontrasse no supermercado, a gente ia demorar, viu? Porque a gente ia ficar batendo o papo. Não ia ser por causa das compras, viu? Ótima essa. Barulho forte piora muito meu zumbido. O seu, Iraci, e o de um monte de gente. Vamos lá. Doutora, eu tenho hérnia de disco na cervical. Quando eu levanto o pescoço, pego o peso, sinto que ele aumenta. Então, olha a pista, Val, para você aprender a interpretar sozinha. Eu já tenho problema aqui. Quando eu vou fazer algo que compromete o problema que eu tenho aqui, dói e o zumbido aumenta. Olha o vínculo entre zumbido e dor. Por falar nisso, eu vou puxar uma pergunta que tá lá no coisa, aqui ó, que é essa daqui, que tem muito a ver com esse assunto. A pergunta é, por que dipirona abaixa o meu zumbido somatosensorial? Começando do nada. O que é zumbido somatosensorial? É aquele cuja manifestação aqui no ouvido, que pode ser zumbido normal, vibração ou pulsátil. Normal quer dizer convencional, apito, chiado e tal, ou vibração ou pulsátil, que a gente já falou, junto com sensação de ouvido tampado, junto com incômodo com sons, junto com uma dorzinha tipo fisgada, tipo pinicada no ouvido. Esse conjunto de sintomas, junto com tontura, tá? Esse conjunto de sintomas no ou nos ouvidos pode ter a ver com o que vem daqui da frente, a mastigação, a contratura, o bruxismo, o apertamento, o fato de mastigar de um lado só porque tem uma falha dentária ou qualquer coisa assim, ou com essa musculatura aqui, ó. Eu sou contraída, eu sou dura, sou tensa, ou eu carrego uma bolsa, vira e mexe eu carrego de um lado só, então contrai errado. Eu pego peso na musculação sem personal, ninguém presta atenção em mim, eu faço errado, porque para fazer exercício de braço, por exemplo, eu faço assim, ó. Eu junto o ombro com a orelha. Tudo errado, tá? Para fazer uma caminhada, uma corrida, eu tô apertando os dentes. Quer dizer, o exercício é com a perna e eu tô assim, tá? Então, toda essa coisa somatosensorial, zumbido somatosensorial, é uma conexão do ouvido com a vizinhança. E isso é relativamente comum, tá? E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas têm dor. Dor na cabeça, dor na face, dor no pescoço. E a dipirona é um dos medicamentos para melhorar dor, tá? Então não é a ideia, a dipirona é um tratamento para zumbido. A dipirona é um tratamento para dor e os zumbidos que têm vínculo com dor melhoram quando a dor é abolida. Tá? E daí isso pode acontecer para vários tipos de zumbido com somatosensorial, com vários tipos de medicamento para dor, tá? Então é como se você atirasse na dor e matasse o zumbido sem querer, tá? Deu para entender? Beleza. Aqui estão tirando sarro da minha cara, né? Celibela e Fernando, muito bom, né? Tem dia que ela coloca cada prato que pra mim no Nordeste é estranho. Fernando, do jeito que eu não consigo guardar essas comidas que vocês comem, não consigo guardar o nome, então você não reconhece as minhas também. Passando para dar boa noite, agradecer só o quanto cada live sua é uma aula sensacional. Fabiana, querida, que gostoso ouvir isso. Um beijo para você, muito obrigada. Paganini Chile e farinha de trigo, piora o seu zumbido. Pronto, o estresse, o doce,
Na época da Páscoa, chocolate típico. Ó, a Páscoa vem aí daqui a pouco, né? Natal, fim de ano, Natal e Ano Novo, né? E Páscoa são os dois momentos, né? Nossa Senhora, o zumbido coletivamente vai lá pra lua, tá? Leite aumenta rapidamente. Então, o pessoal respondendo o que eu tinha perguntado antes, né? Ok, que mais? Eu fiz uma mudança radical no açúcar e na tensão. O meu piora depois de comer, almoço ou janta, mas depois da comida é um inferno. Suzy, então, quando piora depois de cada comida, a gente tem que pensar duas coisas. Ou, de fato, é a comida, lógico que pode ser, ou é o seu aparelho mastigador, tá? Então, às vezes, se você tiver um problema na articulação, nos dentes, na musculatura, o conteúdo do que você engole pode ser menos relevante do que o movimento, tá? Então, eu pensaria, ou um caso para o dentista avaliar, um dentista que acredite em zumbido, lógico, né? Ou um caso para um nutricionista avaliar, tá? Para essa questão de toda vez que você come almoço ou janta, você piora, tá? O meu piora com alimento industrializado, tipo mortadela, linguiça ou uma carne com muito molho ou alguma coisa que tenha muito açúcar. Então, açúcar, gente, muita gente que piora com alimento piora com açúcar, né? Danado do doce é gostoso, né? E vicia, né? Enfim, outro falando açúcar, sal e pimenta. Olha, a Nádia tem algo diferente aqui, sal e pimenta. Doutora, eu preciso aprender a dar esse comando. Iraci, querida, nada é assim, ó. Nada é assim. Se você quer aprender a dar esse comando pro zumbido ficar no canto dele, como ficou do Freire Hill, né? A ideia é treina isso, tá? Treina isso. Então, ou toda noite, ou toda manhã, treina isso, tá? Doutora, o zumbido fica mais alto quando eu bocejo, parece que fica na cabeça. Será um zumbido somatosensorial? Pode ser, Mary. Quem mais? Melhorei meu intestino, meu zumbido deu uma diminuída. Yes! Yes! Por falar nisso, amanhã, às 6h40 da tarde, 18h40, a gente vai ter uma live sensacional. Sensacional, voltando ali dentro do programa, do meu outro projeto, que é o Médicos que se Importam. A gente vai falar com o Dr. Ricardo Balsimelli, que é top! E o título da live é o quê? Zumbido e a inflamação que você não vê, que tem muito a ver com estresse, né? Quanto estresse inflama o cérebro e o ouvido, quantas comidas inflamam o cérebro e o ouvido, o quanto os poluentes inflamam o cérebro e o ouvido. Atenção, doutor Ricardo, excelente, tá bom? Tem um monte de informações não tradicionais, né? Da medicina ayurvédica, da acupuntura, da medicina integrativa, da ortomolecular. Então, tá aí uma pessoa que olha como um todo, do jeitinho que eu gosto, que vocês sabem que todos os profissionais que eu convido são nessa linha, né? Olha o todo, porque senão a gente não melhora nada, né? Então, vocês que estão falando aí que já melhoraram da alimentação ou do estresse, é isso aí que vale a pena. Beleza. Gente, cuidado com as receitas milagrosas que aparecem na internet. Claro, né? Claro, obrigada por ter tocado no assunto. Claro, se a gente que trabalha com esse negócio há 29 anos sabe a luta que vem alguém no comércio dizer que serve para todo mundo. E mais cuidado ainda, porque no fim do ano passado, começo desse ano, começaram a veicular dessas propagandas enganosas com vídeos meus do YouTube, entrevistando pessoas que se curaram, e como o vídeo tá aberto, é público, usando isso para propaganda, e eu não tenho nada que ver com ninguém disso, tá? Beleza, vamos pra frente aqui. Quando é metabólico, ou seja,
é automático na corrente sanguínea ou demora algumas horas? Ah, perfeito, perfeito. Quando o zumbido é metabólico, basta você comer que você já vai perceber a piora do zumbido? Nem sempre, nem sempre. E isso é o que confunde muita gente. Então, para as pessoas que comem e reparam a piora, fica mais nítido. É que nem você comer e você ter diarreia. Ah, você vai reparar, né? Ah, foi tal coisa que me fez ter diarreia. Porque a rapidez faz a gente prestar atenção de uma maneira diferente. Só que para algumas pessoas, Fernando, a questão é cumulativa. Porque tem uma reação como se fosse uma intolerância. Então você come um dia, alguma coisa, você come algum dia, você não tem nada. Você come outro dia, você fica na dúvida. Você come no terceiro dia, aí você vai ter aumento. Então depende de quantidade, tá? E é aí que exame de sangue faz diferença. Faz diferença. Infelizmente é muito difícil aqui esses médicos integrativos, Iraci. Hoje, consulta online te permite chegar em pessoas de qualquer lugar do Brasil ou de fora do Brasil, dependendo do idioma dos idiomas que você falar. Hoje, né, que eu falo que é uma bendita coisa da pandemia, dentro de tanta coisa ruim, é ter colocado a medicina online disponível para todos, né? Vamos lá. Quem mais? Ah, deixa eu voltar lá nas perguntas. Bom, já passou o nosso tempo de chamar uma estrela, então hoje a gente vai ficar que ninguém se ofereceu, estão com medo da gente aqui, né? Enfim, hoje vamos só de perguntas. Que temos aqui? Peraí, vamos botar essa daqui. Eu não sei quando que sai o nome da pessoa, quando não sai, mas então aqui, Cleo Andretta. Ouvi alguém dizer que zumbido é inflamação no cérebro. Fiquei assustada, pois tenho zumbido há 1 ano e meio. Então vamos pensar sobre... Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer, mas vamos pensar com a minha cabeça aqui, tá? Ouvido tem uma conexão enorme com o cérebro, tá? Não dá pra gente ser especialista em zumbido e ficar só estudando ouvido. Não dá, tá? Então, de fato, a conexão é muito grande, tá? Em geral, tirando a questão da inflamação da frente, a gente sempre pensa que quem sofre com zumbido é diferente de ter, tá? Eu posso ter zumbido, me incomodar de vez em quando, tá? Mas quem sofre com ele todo dia, em geral, tem um vínculo muito grande. O zumbido pode ter sido criado no ouvido, só que ele centralizou, quer dizer, ele virou algo que o cérebro assume sozinho, tá? E isso foi demonstrado em pesquisas que as pessoas operavam o nervo auditivo, cortavam o nervo, há muitos anos atrás, achando que ia separar ouvido e cérebro. E daí, depois de operado, cortado o nervo, o zumbido continuava no cérebro, mostrando que ele tem autonomia quando o sofrimento é muito importante. Isso porque além da área auditiva no cérebro, a gente estimula também, ativa as áreas emocionais e as áreas de atenção e memória. Então fica todo o cérebro, muito além da audição, fica todo o cérebro muito ativado em quem sofre, que é diferente de quem tem e consegue deixar para lá, tá? Então existe realmente um mecanismo cerebral do zumbido fora da inflamação. Agora, a neuroinflamação é algo que vem vindo com muita pesquisa. E a COVID foi um acelerador de pesquisa sobre neuroinflamação, porque todo mundo sabe que muita gente com COVID, pós-COVID, evolui com perda de memória, por exemplo, tá? Perda de memória, atenção, concentração, tá? Então, o vírus, os sintomas respiratórios do vírus, tchau, tá? A pessoa tá beleza, tá negativada, mas a perda de memória vem e fica, tá? Então, isso faz parte de um mecanismo COVID, um jeitão COVID de agir, tá? Que ele inflama vasos sanguíneos ao longo do corpo todo, tá?
E o cérebro é cheio de vasos sanguíneos, cheio, tá? Então essa inflamação dos vasos sanguíneos cerebrais altera a química, altera os neurônios, altera as células da glia e, portanto, provoca o que hoje a gente chama de neuroinflamação. Tem muito a ver com a live de amanhã também. Então preparem-se, tá bom? Então veja, para quem tem neuroinflamação, é possível ter zumbido sim. E isso não quer dizer que todos os zumbidos venham de neuroinflamação, tá? Então gastei um pouco de tempo a mais aqui nessa resposta, que é para evitar pânicos generalizados, tá? Foi que nem a outra resposta lá, ó, eu tenho a vibração, será que isso daqui eu vou ficar surdo por causa disso, tá? Então pânicos desnecessários, né, a gente tira da frente. Pesos desnecessários para as pessoas seguirem mais leve. Agora, sempre vale a pena investigar. Faz parte da nossa investigação a gente olhar o cérebro. Eu gosto de uma ressonância magnética, eu gosto, tá? Tem médico que não gosta e tá tudo bem. Eu gosto e também tá tudo bem, vou continuar gostando, tá? Olhar o conjunto de exames de sangue, isso tudo vai dando pistas. Além de fazer uma longa lista de perguntas da pessoa que vão além do zumbido, tá? Então, fechou aqui. Boa tarde, doutora querida. E aí, Jane, tudo bem, querida? Vamos lá, mais aqui. Eu fiz uma cirurgia no ouvido esquerdo, uso aparelho nos 2 ouvidos. Tomara que você esteja bem. Quem mais que tem aqui? Doutor, eu não sabia antes, mas na minha família tenho 3 primos com zumbido. Gente, isso é super comum. A partir do momento que a pessoa nunca ouviu falar em zumbido, até que o zumbido vai parar na orelha dela. E daí fala, minha mãe tem, eu não sabia, meu chefe tem, a minha melhor amiga tem, eu nunca soube. Porque zumbido é o segredinho perfeito da pessoa. Perfeito! Tá? Então, se alguém secar você do começo ao fim, olhar tudo, não vai descobrir que você tem zumbido, a menos que você conte. A menos que você conte. Ou seja, é por isso que vocês não sabem de pessoas com zumbido antes de vocês terem zumbido, tá? Porque é assim, ó, de gente, é assim. Deixa eu só ver quanto que já voou lá pra baixo. Meu Deus do céu, eu tô aqui em cima ainda. Socorro, vou lá pra baixo um pouco e vou subindo. Vamos lá. Depende do local e do aparelho, ressonância é um exame bem ruim, com certeza. A ressonância precisa ser um exame barulhento, tá? Mas a princípio, todo lugar que faz a ressonância oferece o protetor de ouvido. O que eu já vi gente falar é assim, meu protetor caiu no meio do exame e eu não avisei, tá? E ter piora de zumbido por causa disso, tá? Doutor, o zumbido pode estar relacionado com problemas na coluna? Sim, a gente já respondeu. Tenho perda auditiva acentuada, mas meu zumbido piora quando estou nervosa. Então, esse é um exemplo de associação. Eu tenho um problema físico, tá? Que é a perda auditiva, que poderia dar um zumbido estável, só que ele vai lá na lua quando eu fico nervosa, tá? Então, a associação do emocional junto com problemas físicos é super comum. Aí seria tão bom se a gente usasse a maturidade para repensar com o que eu vou ficar nervosa, com o que vale a pena, o que vale a pena eu me irritar se eu quero ficar de boa, se eu quero ser feliz, se eu quero ter momentos de felicidade todos os dias, a gente tem que revalorizar, porque quando a coisa é picuinha, se tem um negócio que a maturidade me fez muito bem, gente, isso aqui não merece. Ou o fato, ou a pessoa, ou seja, não merece o meu envolvimento. E aí fico eu plena, enquanto deixo a onda passar. Nádia, eu super te recomendo que você tente desapegar
das coisas que te deixam nervosa e ver se você consegue fazer uma seleção. Ó, com isso aqui, não dá, né? Enfim, vou continuar ficando nervosa. Mas isso aqui, gente, tem tanta coisa que é pequena e a gente se dá o trabalho de ficar respondendo ou se irritando. Pra quê? Ó, tem 2 momentos na minha vida que foram cruciais para eu crescer. Um foi a maternidade, que quando você tem que se virar nos 30 para manter a sua vida profissional, tendo filho pequeno, né? Foi a primeira hora que eu falei assim, isso aqui é irrelevante, isso aqui é irrelevante, isso aqui é irrelevante. E o outro foi a menopausa. Isso aqui é irrelevante, isso aqui é irrelevante, isso aqui... Vou me meter nisso... Pra quê? Vou responder essa gracinha, essa ironia. Vou responder pra quê? Vou ficar senhora de mim. Enfim, esse é o processo que aconteceu comigo, que eu gostei tanto que eu penso, por que quando eu era jovem eu não tinha essa cabeça de hoje? Por quê, gente? Por quê? Né? Ou seja, dona Nádia, tente, tá bom? Desapega. A gente não tem que responder tudo que te desagrada. A gente não tem que se envolver com tudo que te põe pra baixo. Não tem que. A gente pode escolher fazer diferente. Mas aí, amore, é trabalho da pessoa. É ter que ter vontade de fazer diferente. E dá pra conseguir. Porque se eu conseguir... Qualquer pessoa nesse planeta pode também conseguir. Isso não é exclusivo da Tani, tá bom? Então fica aí a minha puxada de orelha com carinho, tá? Com carinho, dona Nádia. Com amor no coração. Qual exame de sangue pode detectar zumbido? Nenhum. Nessart, nenhum. Quem detecta o zumbido é a acufenometria. A audiometria, que detecta a audição e a perda de audição se existir. E a acufenometria, que é o que mede o tipo de zumbido, a frequência, o volume e se ele é bonzinho ou se ele é uma pestinha para ser mascarado. A acufenometria. Exames de sangue servem para ver a linguagem das células, como é que as células do seu corpo estão reagindo de órgãos diferentes perante o momento de vida que você tá. Então, tudo de exame de sangue que tá alterado serve pra gente ver que é o corpo da pessoa com zumbido não tá bom. E aí, o que a gente vai fazer? Ficar parada olhando? Não, a gente vai direcionar as pessoas para atitudes que na próxima consulta vão melhorar os exames de sangue. Exame de sangue é para estar bonitinho, tá? Por isso, senão a gente não pediria, tá bom? Veja se fez sentido. E aí, que mais aqui? A gente tá chegando aqui no finzinho da live. A minha médica, otorrino, é cuidadosa como a senhora. Que bom! E quando fui em fevereiro consultar, no exame verificou que tem a mastigação cruzada, a mordida cruzada. Então, essa pode ser uma causa de zumbido e, em geral, quem cuida dessa parte é o dentista. Então, zumbido é trabalho de equipe interdisciplinar, tá bom? Quem mais? Shirley tá falando assim, eu sei que eu darei o meu testemunho de melhora, falta pouco. Que bom, Shirley. Eu também, se Deus quiser. Nádia, é isso mesmo. Eu quero vocês no caminho da melhora. Afinal, aqui no grupo tem muita gente que me escreve, ou seja na live, ou seja no direct, dizendo que fez XYZ, que eu falei na live, olha que eu falo sem conhecer as pessoas, puxou pra si, fez e melhorou. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida que vocês podem pegar as nossas dicas, que são super pé no chão, super, tudo é embasado, e podem botar na vida de vocês e falar assim, vamos ver o que dá. Ou podem levar para os profissionais de vocês. Também é uma ideia show, tá bom? O que mais aqui? Hoje comi banana com aveia, eu tava bem, agora à tarde aumentou. Aí não sei se foi a banana ou o cochilo que eu dei no sofá. Fernando, você é uma figura, viu? Você é uma figura. Bom,
Como é que a gente tira a teima dessa dúvida horrorosa do Fernando? Olha, uma outra vez que você for comer banana com aveia, você não tira cochilo no sofá. E o dia que você for cochilar, você não come banana com aveia. Então você faz um teste, um reteste e depois você conta pra gente, tá? Então se a banana com aveia deu zumbido, deu piora do zumbido, eu pensaria que o seu sistema digestivo é muito vulnerável aos alimentos com alto índice glicêmico. O que é isso? É o que tem uma grande chance de fazer pico de insulina, que em geral são os doces, os bolos, os pães, as massas, etc. Mas banana é uma fruta com alto índice glicêmico, apesar de ser saudável, tá? Então, se foi a banana com aveia, que a aveia diminui a chance de fazer pico de insulina, eu ia dizer que que o seu corpo está muito vulnerável. Agora, o cochilo, meu caro, para muita gente, esse maldito cochilo, né, que é gostosinho, revigorante, mas ele consegue piorar o zumbido por minutos a horas. Tanto que tem gente que já me falou assim, eu parei de fazer cochilo, porque senão ele fica alto até a hora de eu dormir, tá? Enfim, pode ser as duas coisas. Vamos lá, faltam 2 minutinhos. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Eu quase caí nessa propaganda enganosa. É isso aí, né? Enfim. Aqui da live de amanhã, isso. A live de amanhã, com o Dr. Ricardo Balsimelli, eu vou postar daqui a pouquinho. 18h40, tá? Ia ser 19, ele pediu para antecipar, porque a agenda dele mudou. E para dar tempo da gente falar bonitinho, tá bom? Neuromodulação pode ajudar? Zumbido a 35 anos? E tô ficando louca. Saiu alguma coisa aqui que, né? E tô ficando louca. Ele abaixa, mas não diminui. Como assim ele abaixa? Mas abaixar é diminuir. Socorro. Nutrition Tips, pelo amor de Deus. Tá parecendo que você tá ficando doidinho aqui, que não tá conseguindo se expressar. Então, zumbido abaixar é zumbido diminuir. É diferente de curar, que é zerar. É altamente desejável que o zumbido diminua. Não necessariamente ele precisa curar para as pessoas ficarem felizes e satisfeitas e terem uma vida normal, sem ficar louca, tá? Agora, se é 35 anos, se for 35 anos de zumbido, tá? O que o cérebro mais sabe fazer nessa vida é tentar se adaptar com problemas. Então, para mim, não combinou, tá bom? Então, peço desculpas aqui. É tão gratificante assistir essas lives, doutora Tani. É uma bênção maravilhosa. Ai, que bom, Celibela. E é tão legal ver que você é uma presença constante, porque apesar de melhorar, como muita gente faz, né? Eu melhoro e eu vou fazer outra coisa dos domingos à tarde, o que é perfeitamente compreensível. Então são as pessoas que somem da nossa vida justamente porque o zumbido abaixou. E eu acho super legal que você, há um tempão você vem falando que seu zumbido já melhorou, e mesmo assim você bate ponto aqui na nossa live. Gratidão, gratidão. Não só bate ponto, como faz questão, né, de ser recíproca, né? Essa reciprocidade é muito legal. Eu te agradeço muito, tá? Doutora, isso é a pura verdade. Que bom. Olha o povo que pegou carona. Que delícia, que delícia. Amanhã, quando chegar no trabalho, vou lembrar disso. Virou vício. Que bonitinho, gente. Então é isso, já deu o nosso horário. Eu sei que ficaram perguntas aqui sem responder, mas tudo bem, né? Quando a gente vem com essa vibe de interagir aqui, vem mais gente ainda, tá bom? Então, um ótimo resto de domingo, uma ótima semana. Lembrem, amanhã tem live fantástica, imperdível, como a gente sempre fala. E a gente se encontra amanhã e no domingo que vem, tá bom? Um beijo no coração, um abraço gostoso aí e até a próxima. Tchau, tchau.